Quando um homem desabou sozinho no escritório vazio, ninguém imaginou que o primeiro a pedir socorro seria um vira-lata esquecido no portão. Mas foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. O cachorro correu atrás da ambulância como se pudesse arrancar o dono da morte. Por que um animal que mal recebia carinho arriscaria tudo por alguém que nunca tinha tempo? Quem era a pessoa misteriosa que apareceu no hospital e fez o cão tremer de raiva? E o que aconteceu quando o coração dele começou a parar pela segunda vez? O som do teclado ecoava pela sala fria, misturado ao zumbido dos aparelhos e ao ar-condicionado insistente. Mauro não levantava a cabeça. O relógio marcava 20h47. A empresa já estava vazia, mas ele ainda estava ali, como se o mundo dependesse daquela planilha. Então aconteceu. A caneta escapou dos dedos. Mauro tentou puxar o ar, mas o peito parecia esmagado por algo invisível. A visão dele embaçou, as letras na tela viraram manchas, e o suor veio gelado, escorrendo pela nuca. Não, não agora, ele murmurou, tentando se apoiar na mesa. Mas as pernas não obedeceram. Ele caiu. O celular vibrou no bolso, insistente. Era Lia, sua esposa, a mesma que ele ignorava há dias, mas ele nem conseguiu alcançar o aparelho. Os olhos ficaram presos no teto branco, um teto que de repente parecia distante demais. Do lado de fora do prédio, uma figura pequena e escura arranhava o portão. Trovão, o vira-lata que Mauro dizia não ter tempo para cuidar. O cachorro que ele salvou da rua anos atrás e depois deixou sob responsabilidade dos outros. Agora, Trovão latia como se enxergasse o perigo antes de qualquer humano. Desesperado, girava em círculos, choramingava, e quando viu o porteiro, agarrou a barra da calça dele com os dentes. "Que foi, bicho? Sai daí!" Mas Trovão não recuou. Puxou com força. Insistiu, até o homem ceder irritado e seguir atrás dele. Quando o porteiro entrou na sala, congelou. Mauro estava no chão, pálido, sem ar. "Meu Deus! Chama a ambulância! Agora!" Trovão correu até o dono, encostou o focinho no rosto dele e soltou um gemido baixo, quase humano, como se estivesse pedindo: "Não vai embora, não ainda." Minutos depois, o prédio inteiro virou caos. Pessoas correndo, vozes se atropelando, passos ecoando no corredor. Quando os socorristas chegaram, Mauro já mal reagia. E Trovão não desgrudou. Observou enquanto colocavam o dono na maca. Acompanhou até a porta. E quando a ambulância partiu, ele correu atrás, como se a vida do Mauro ainda pudesse escutar seu chamado. A sirene rasgava a rua como se estivesse arrancando o tempo à força. Dentro da ambulância, Mauro parecia menor do que era. Aquele homem que sempre impôs respeito no escritório, a voz firme, a postura reta, o olhar que não aceitava desculpas, agora estava ali, frágil, com o rosto sem cor, preso a fios e máscaras. O paramédico repetia instruções rápidas, tentando manter a calma. "Mauro, fica comigo. Olha pra mim. Respira no ritmo, tá ouvindo?" Mas Mauro já não ouvia direito. As vozes vinham como se estivessem dentro d'água. A mão dele tremia, o peito doía. Um peso brutal esmagava seu coração como uma mão invisível. Do lado de fora, correndo sem parar atrás do veículo, havia um som que ninguém dentro daquela ambulância escutava. As patas de Trovão batendo no asfalto. Ele não parou. Não porque tinha esperança de alcançar, mas porque, no instinto do cachorro, abandonar era pior do que cansar. E naquela noite, Trovão decidiu uma coisa: ele não deixaria Mauro morrer sozinho. No hospital, tudo era branco e barulhento. Mauro foi empurrado em uma maca por corredores longos, com portas se abrindo e fechando, enfermeiros chamando nomes, médicos pedindo exames e luzes fortes que faziam o mundo parecer cruel demais. Enquanto isso, Lia atravessava a entrada às pressas, ainda de pijama, com o cabelo preso de qualquer jeito e o rosto marcado por choro e desespero. "Meu marido, me disseram que ele..." Ela engasgou, segurando o balcão. A recepcionista olhou a tela e respondeu num tom já acostumado a tragédias. "Mauro Soares foi levado para a emergência. A senhora é familiar? Eu sou a esposa. Precisa aguardar, precisa aguardar." Lia odiou aquelas palavras, porque no fundo ela sabia. Esperar era o que ela vinha fazendo há anos.
esperando Mauro chegar mais cedo, esperando Mauro dar atenção, esperando Mauro prometer menos e cumprir mais, esperando Mauro ser marido, e não só um nome dentro de casa. Quando ela se virou, viu algo que não deveria estar ali, um cachorro, sujo, ofegante, com a língua para fora e os olhos arregalados. Trovão entrou correndo como se aquele lugar fosse a própria rua, desviando de pessoas, assustando crianças, derrubando uma placa de "Cuidado, piso molhado". "Ei!" o segurança gritou. "Cachorro não pode entrar aqui!" Mas Trovão nem olhou. Ele farejou o ar e correu na direção certa, como se o coração dele fosse um radar. No corredor da emergência, Lia viu quando 2 seguranças tentaram agarrar o cão. "Pega! Pega!" Trovão rosnou. Não por agressividade, por medo, por desespero, por urgência. E quando eles finalmente conseguiram cercá-lo, o cachorro se jogou no chão, arranhou o piso, uivando como se aquilo fosse uma injustiça cruel. O som atravessou Lia como uma flecha. Naquele segundo ela entendeu. Trovão não estava atrapalhando, ele estava sofrendo. E não era um sofrimento comum. Era aquele tipo de dor que só quem ama sem limites consegue sentir. "Não machuca ele!" Lia gritou. Os homens a olharam irritados. "Senhora, isso aqui é um hospital!" Ela correu até eles e se colocou na frente. "Esse cachorro é nosso. Ele veio atrás do Mauro." O segurança franziu a testa. "O quê?" "Ele correu atrás da ambulância. Ele só quer ficar perto dele." Trovão, ao ouvir o nome do dono, parou de resistir por um instante, como se aquilo reacendesse sua missão. Ele olhou para Lia, e ali ela viu, claramente, o cachorro estava pedindo ajuda. Minutos depois, Lia conseguiu uma permissão parcial. Trovão ficaria no canto do corredor, preso à coleira, contanto que se comportasse e não avançasse em ninguém. Mas era óbvio, Trovão não queria o corredor. Trovão queria Mauro. Dentro da sala de emergência, o médico falou com pressa, mas com aquele tom sério de quem mede cada palavra para não desabar o mundo de alguém. Ele teve um evento cardíaco grave. Chegou por pouco. Lia sentiu a barriga gelar. Por pouco? O médico assentiu, olhando para a prancheta. Sim, se tivessem demorado alguns minutos a mais, ele não terminou. Não precisava. O silêncio completou a frase. Lia encostou na parede, respirando com dificuldade, e lágrimas caíram sem ela nem perceber. E foi então que a porta se abriu por um momento. Ela viu Mauro, um corpo ligado a máquinas. O homem que nunca tinha tempo agora estava parado, imóvel, dependente de tubos para continuar ali. E a culpa dela não era por ter brigado ou discutido, era por ter aceitado, por ter normalizado aquela ausência constante como se fosse o jeito dele. Trovão levantou a cabeça de repente. As orelhas ficaram em pé e ele começou a puxar a coleira. "Ei, calma!" o segurança reclamou. Mas Trovão começou a choramingar, baixo, bem baixo, como se tivesse ouvido algo que ninguém mais ouviu, ou sentido algo errado, algo perigoso. Ele puxou com força, tentando correr, e quando o segurança se distraiu, o cachorro escapou. "Droga!" E lá foi Trovão, correndo pelo corredor de novo. Lia gritou: "Trovão, volta!" Mas ele não voltou. O cachorro seguiu direto para a porta da emergência. E quando ela abriu, ele entrou, como se fosse parte da família, como se fosse o último guardião. O médico se virou rápido. "Quem deixou esse cachorro entrar?" Mas nesse instante, algo aconteceu. O monitor de Mauro começou a apitar diferente. Um som mais rápido, mais agressivo, mais urgente. Bip, 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 bip. As enfermeiras se moveram. O médico se aproximou. "Pressão caindo. Prepara!" Lia parou com a mão no peito. "O que está acontecendo? Ele está entrando em arritmia." Foi aí que Trovão fez algo que ninguém conseguiu explicar depois sem se emocionar. O cachorro saltou até a lateral da maca e colocou as patas no colchão. O segurança tentou puxar. "Sai daí!" Mas o cão se recusou. Trovão encostou o focinho na mão de Mauro e começou a lamber de leve. Uma vez,
2, 3. E então ele soltou um som, um gemido arrastado, profundo, como se estivesse suplicando em silêncio, como se dissesse: "Volta, não me deixa." Mauro, preso entre o escuro e a dor, teve uma sensação estranha. Um calor na mão, algo tocando, algo insistindo, e uma memória atravessou sua mente como um raio. Ele, anos atrás, abrindo a porta de casa tarde da noite. Um filhote molhado na chuva, olhos brilhantes, faminto, tremendo. E ele, pela primeira vez em muitos anos, fazendo algo sem pensar no trabalho, pegando o cachorro no colo. "Você vai morrer se ficar aqui fora. Vem!" E Lia sorrindo naquele dia, com aquela esperança que ela perdeu aos poucos. O apito do monitor não parou, e os médicos começaram a agir. "Adrenalina! Prepara o desfibrilador! Afastem!" Lia foi puxada para fora, e Trovão foi arrancado da maca à força, chorando, se debatendo. O mundo girou, o chão sumiu, o coração dela parecia ser o próximo a parar. Quando a porta fechou, Lia só conseguiu ver uma coisa antes de perder a visão com lágrimas. A mão de Mauro ainda estava estendida, como se procurasse algo, como se procurasse alguém. No corredor, Trovão ficou parado, imóvel, a boca entreaberta, o olhar fixo na porta fechada. Ele não latia, ele não chorava, ele só esperava, como um soldado, como alguém que entende que às vezes o amor precisa ficar em silêncio para não atrapalhar a vida lutando lá dentro. Lia sentou no chão, ao lado dele, e pela primeira vez em muitos anos, ela segurou a coleira com carinho. "Ele não pode morrer", ela sussurrou. Trovão virou a cabeça e encostou o focinho na perna dela. E naquele toque simples, Lia sentiu algo que doeu mais do que a notícia do médico. Aquele cachorro tinha sido mais fiel ao marido dela do que o marido tinha sido à própria vida. Os minutos passavam como facas lentas. Quando o médico finalmente abriu a porta, o rosto dele dizia tudo antes mesmo de falar. Lia levantou num salto. "Doutor?" Ele respirou fundo. "Nós conseguimos estabilizar por enquanto." O por enquanto caiu como pedra. "Mas ele precisa ser operado. E precisa ser agora. Não temos margem." Lia olhou para dentro. Mauro estava pálido, quase irreconhecível. Trovão tentou entrar de novo, mas Lia segurou firme. "Calma, eu sei, eu sei." O médico se afastou, mas antes de ir, voltou e disse algo que ninguém esperava ouvir. "E, senhora, por mais estranho que pareça, aquele cachorro pode ficar aqui do lado de fora da sala cirúrgica." Lia piscou confusa. "O quê?" O médico encarou Trovão, que não tirava os olhos da porta. A pressão do seu marido reagiu ao estímulo, à voz, ao toque. A presença, ele falou com cuidado. "Às vezes o corpo se agarra ao que ama." Lia não respondeu, apenas chorou, porque naquele instante ela entendeu. Mauro podia ter passado a vida inteira correndo atrás de metas, mas o único ser que correu atrás dele naquela noite foi Trovão. E quando Mauro foi levado para o centro cirúrgico, inconsciente, Trovão começou a tremer, como se soubesse, como se estivesse pressentindo algo. Lia se abaixou e abraçou o cachorro. "Se ele voltar, eu prometo que as coisas vão ser diferentes." Trovão soltou um som baixo, um som que parecia concordar ou se despedir. Na porta da sala cirúrgica, antes de desaparecerem com Mauro, uma enfermeira olhou para Lia e disse: "Senhora, ele pode não acordar." A frase atravessou Lia como uma lâmina. Ela sentiu o chão sumir, e tudo o que restou foi o barulho do relógio no alto do corredor. Tic-tac, tic-tac. Trovão encarava a porta, sem piscar, como se piscasse, o dono pudesse desaparecer para sempre. Então, do nada, ele se levantou. As orelhas se ergueram, o corpo inteiro endureceu, e um rosnado baixo escapou do peito, direcionado para o vazio, como se ele tivesse sentido alguém se aproximando. Lia virou a cabeça devagar e viu uma pessoa vindo pelo corredor. Uma pessoa que não deveria estar ali, e nas mãos dela havia algo que fez Trovão tremer de raiva. O som do salto ecoou primeiro. Toque, toque, toque. Um som limpo, demais para aquele corredor de hospital, carregado de medo e silêncio. Lia permaneceu no chão por um segundo, como se o corpo dela não tivesse forças nem para levantar, mas seus olhos acompanharam a figura que se aproximava. Era uma mulher, vestido caro, perfume forte, cabelo impecável e um olhar tenso.
mas não triste, como se estivesse ali por obrigação, não por amor. Trovão rosnou mais alto, o pelo da nuca eriçado, dentes à mostra, a coleira esticada até o limite. Trovão? Lia sussurrou assustada, segurando firme, mas ele não piscava, não tirava os olhos dela. Quando a mulher chegou perto, Trovão avançou num puxão violento, rosnando alto, como se quisesse impedir aquela presença de cruzar mais um passo. Meu Deus, que cachorro é esse? Ela recuou, alarmada. Lia levantou num salto e puxou Trovão. Calma, calma! Mas o cachorro não parava. Ele parecia reconhecer aquela pessoa, e isso assustou Lia mais do que o rosnado. A mulher olhou para Lia, avaliando. Você é a Lia, né? A voz era doce demais para alguém que entrou ali como se fosse dona do lugar. Sou. E você é quem? Lia perguntou, sem esconder o nojo. A mulher engoliu seco. Meu nome é Patrícia. Eu trabalho com o Mauro. Lia estreitou os olhos. Trabalho com o Mauro. Na boca dela, aquilo soou como mentira. Trovão rosnou mais alto, puxando. Esse cachorro vai me morder. Ele não morde. Lia respondeu firme. Ele só sabe quando alguém é perigoso. Patrícia ficou vermelha. Eu não vim brigar. Vim porque eu preciso falar uma coisa antes que seja tarde. Lia deu um passo à frente. Tarde pra quê? E antes que Patrícia respondesse, Trovão se contorceu e tentou arrancar a bolsa dela com os dentes, puxando com fúria. Ei! Patrícia gritou, segurando. Lia puxou o cachorro com força. Trovão! Não! Mas o cachorro não estava agindo por impulso. Ele estava agindo por memória. Lia se deu conta de algo assustador. Trovão não odiava aquela mulher por acaso. Ele lembrava dela. E o jeito que ele reagia era o mesmo de anos atrás. A mesma raiva, o mesmo instinto, o mesmo desespero. Patrícia respirou fundo e finalmente soltou o que estava guardando. Eu sei que você me odeia, mas eu não posso mais carregar isso. O Mauro tá entre a vida e a morte, e você precisa saber a verdade. O coração de Lia bateu forte. Fala! Patrícia apertou a bolsa. Eu fui amante dele por 2 anos. O mundo de Lia parou. O corredor pareceu girar. As mãos dela gelaram. E a primeira reação não foi chorar, foi rir. Um riso baixo, sem alegria nenhuma. Então era isso, ela murmurou. Trovão soltou um uivo curto, como se confirmasse. Eu sempre soube. Patrícia continuou, a voz tremendo. Eu terminei, faz tempo. Mas hoje, quando soube do infarto, eu pensei que ele podia morrer e levar isso com ele. Eu não quero que você viva uma vida inteira enganada. Lia se aproximou até ficar a 1 palmo dela. Você não veio por mim, veio por culpa. Patrícia ficou em silêncio. E esse silêncio foi a confissão final. A cabeça de Lia foi invadida por cenas do passado. Mauro chegando tarde e dizendo, foi reunião. Mauro protegendo o celular como se fosse um segredo de estado. Mauro irritado quando ela perguntava, tá tudo bem? E agora, tudo fazia sentido. Mas a dor maior não era a traição. A dor maior era perceber que ela deixou o amor dela morrer aos poucos, dia após dia, enquanto ele entregava energia para outra pessoa. Nesse momento, o médico cirurgião passou rápido pelo corredor, conversando com uma enfermeira. Lia agarrou o braço dele. Doutor, ele vai ficar bem? O médico hesitou. Ainda estamos no meio do procedimento. O coração dele é forte, mas há riscos. Lia sentiu vontade de desabar. Trovão gemeu baixinho. O médico olhou para o cachorro. E por um segundo, o olhar dele mudou. Ficou humano. Deixa ele ficar aqui, ele disse. Parece que ele entende mais do que a gente. Lia assentiu com lágrimas nos olhos. Enquanto isso, do outro lado da porta, Mauro estava perdido. Não era sonho e nem realidade. Era um lugar escuro, sem chão, sem teto, como se ele estivesse flutuando em um vazio silencioso. E no meio daquele nada, ele ouviu uma voz, não humana, uma voz que não dizia palavras, mas dizia tudo. Mauro era um chamado, e na mente dele surgiram imagens. Ele, jovem, começando a trabalhar. Ele, recusando viagens com Lia porque precisava crescer. Ele, ignorando aniversários, ignorando fins de semana, ignorando o próprio coração pedindo descanso. E então, uma cena que ele sempre evitou lembrar. Trovão
ainda filhote, preso num canto da casa durante uma discussão. Mauro gritando: "Eu não tenho tempo para isso!" E Lia respondendo: "Você não tem tempo para nada, Mauro!" Depois disso, a vida virou uma corrida e ele nunca mais parou para sentir. Mas agora ele estava ali, entre ir ou ficar, e no vazio, uma luz apareceu, bem ao longe. Um som ecoou junto, um gemido de cachorro, e o peito dele apertou como se pela primeira vez ele entendesse: o amor verdadeiro não cobra, o amor verdadeiro espera, e o amor verdadeiro corre atrás de você mesmo quando você não merece. Do lado de fora, Lia olhou para a porta cirúrgica e se ajoelhou diante de Trovão. "Se ele voltar, eu vou mudar tudo. Eu prometo." Trovão encostou a testa na dela, e por um instante, pareceu um pacto silencioso entre duas almas feridas. Patrícia ainda estava ali, parada, sem coragem de ir embora. Lia se levantou devagar. O olhar dela era duro. "Some da minha vida, para sempre." Patrícia tentou falar algo, mas desistiu. Apenas baixou a cabeça e foi embora pelo corredor. Mas antes de virar a esquina, Trovão latiu uma vez. Um latido forte, final. Como se dissesse: "Agora você não destrói mais nada aqui." E então, o monitor lá dentro apitou diferente. Um apito contínuo. E uma enfermeira saiu correndo. "Doutor, rápido!" Lia congelou. O sangue sumiu do rosto dela. Trovão se levantou num salto, puxando a coleira, desesperado. A porta abriu por um segundo, e Lia ouviu a frase que ninguém quer ouvir: "Ele está parando de novo." No instante seguinte, médicos invadiram a sala como uma tempestade. A porta se fechou com força, e o corredor inteiro pareceu ficar pequeno demais para tanta angústia. Trovão soltou um uivo tão profundo, tão doloroso, que todo mundo parou para olhar, como se aquele som fosse o último pedido de amor antes do adeus. Ninguém se moveu por alguns segundos. Só o som da sirene interna do monitor atravessando a porta, insistente, cruel, como se o hospital inteiro tivesse sido reduzido àquele apito. Lia ficou imóvel, mãos trêmulas, garganta seca, sentindo que qualquer respiração podia quebrar o mundo. E foi então que Trovão fez algo que ninguém ali esqueceria. Num puxão violento, ele se soltou da coleira como se a própria vida dependesse disso. E dependia. O cachorro disparou pelo corredor e se atirou contra a porta da sala cirúrgica, arranhando, gemendo, chorando. "Tira esse cachorro daqui!" gritou um enfermeiro. Mas quando tentaram puxá-lo, Trovão resistiu como se estivesse lutando com o destino. Lia correu e abraçou o cão por trás, chorando desesperada. Por favor, aguenta!" Ela sussurrava, sem saber se falava com o cachorro ou com Mauro. Minutos passaram como anos, até que, de repente, o apito contínuo cessou. O silêncio que veio depois foi pior. Lia sentiu o peito apertar e achou que ia cair ali mesmo. Mas então a porta se abriu. O médico apareceu, exausto, rosto suado, olhos cansados. Tirou a máscara devagar, como se carregasse o peso de tudo nas mãos. "Ele voltou." Lia arfou. "Voltou!" O coração dele reagiu. Foi por pouco, mas reagiu. "Vamos levar para a UTI agora." Lia caiu de joelhos no chão. Não foi fraqueza, foi alívio demais para caber em pé. Trovão soltou um som baixo como um choro preso e encostou o focinho no rosto dela. Pela primeira vez naquela noite, o cachorro parecia respirar sem dor. Horas depois, na UTI, o mundo parecia mais lento. O som dos aparelhos era constante, como um lembrete de que a vida é frágil. Lia ficou ao lado da cama, segurando a mão de Mauro como se ele fosse desaparecer se ela soltasse. Trovão estava ali também, deitado no canto permitido pelos enfermeiros. Os olhos do cão não desgrudavam do dono. Quando Mauro finalmente mexeu os dedos, Lia quase parou de respirar. "Mauro!" Ela chamou num fio de voz. Os olhos dele se abriram devagar, como se voltassem de um lugar distante. Ele tentou falar, mas não conseguiu. Então viu Trovão.
O cachorro se levantou lentamente, aproximou-se da cama com cuidado e colocou a cabeça sobre o lençol, bem perto da mão do dono. Mauro chorou, lágrimas silenciosas, e com esforço sussurrou: "Você me trouxe de volta." Lia fechou os olhos, chorando também. Naquele momento, Mauro virou a cabeça para ela. "Eu desperdicei tudo", ele murmurou engasgado. "Eu fui cego, eu sinto muito." Lia não respondeu com raiva. Ela apenas apertou a mão dele. "Então abre os olhos agora. Ainda dá tempo." Mauro respirou fundo e fez a promessa mais importante da vida dele: "Eu vou viver, de verdade." Trovão abanou o rabo bem devagar, como se dissesse: "É isso, agora sim." E ali, dentro daquele quarto frio e cheio de máquinas, nasceu uma nova vida. Não porque Mauro ganhou mais tempo, mas porque ele finalmente aprendeu a não desperdiçar nenhum segundo. Agora, imagine uma professora vendo um cachorro ferido invadir a sala de aula e parar bem diante dela, tremendo, como se tivesse vindo pedir socorro. E então, ela percebe um bilhete amarrado no pescoço do animal, escrito por alguém do passado, implorando ajuda porque não consegue mais se levantar. Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!